Oi pessoal, então, estou aqui com um assunto muito interessante hoje, que é a chamada Linha do Oriente. Já ouviu falar, conhece, trabalha com ela? Acompanhe esse vídeo até o final, porque a gente vai trazer uma série de informações muito legais. Além disso, se inscreva, deixe o seu like e eu te vejo depois da vinheta. Então vamos lá, pessoal. Falar de linha do Oriente é falar de uma linha que talvez não seja uma das linhas mais populares quando a gente lembra de Umbanda, né? Quando a gente fala de Umbanda, que imagem que vem na sua cabeça? Preto Velho, Caboclo, Exu, Erê, Pombagira. Raramente você vai pensar em linha do Oriente, né? Porque a linha do Oriente é um outro sistema, é um outro modo, né? Porque quando a gente para pensar de todas as linhas que compõem a Umbanda, porque a Umbanda ela tem uma associação direta com a miscigenação cultural brasileira, tá? Então, por exemplo, você tem o índio, que é o caboclo, você tem o negro, que é o preto velho, e você tem o europeu, que é o Exu. Então, de repente, a gente tem uma associação cultural bem mais forte. Porém, um outro grupo que também faz parte da nossa cultura, que também vieram para cá, seriam, por exemplo, os japoneses, os orientais, os ciganos, que inclusive vai ter um vídeo no futuro. Os ciganos eles têm uma forte ligação com o desenvolvimento do Brasil, e ninguém fala disso, né? Mas a gente vai falar sobre isso no futuro. Então a gente começa a perceber que culturalmente nós não temos tanta influência assim do Oriente, e talvez por isso que nós não tenhamos tanta afinidade assim, talvez a gente não trabalhe tanto com a linha do Oriente. Apesar de que a maior parte do conhecimento espiritual que nós temos é de origem oriental. Quando nós falamos de karma, dharma, quando a gente fala de reencarnação, quando a gente fala mesmo de evolução, quando a gente fala de fatoração divina, né, a gente tem essa referência ao Oriente. Tá? Isso foi trazido muito pelo kardecismo, pela influência europeia, né, do espiritismo, porém a primeira referência a essas coisas todas derivam do Oriente. Então, muito da nossa bagagem espiritual, que compõe hoje a teologia de Umbanda, deriva do Oriente. Nós temos a tríade formadora da Umbanda. O que seria essa tríade formadora da Umbanda, Gilberto? Teremos um vídeo no futuro sobre isso. Seriam as 3 linhas que todo médium tem, que sustenta a mediunidade do médium e que sustenta o terreiro. Tudo que é no micro também é no macro. Preto Velho, Caboclo e Erê. Todo médium trabalhador de Umbanda vai ter um preto velho, um caboclo e um erê. Talvez ele possa não conhecer ou não ter um contato mais assíduo, né, com essas entidades. Talvez você nunca incorpore o seu caboclo, mas saiba que ele está na sua coroa mediúnica, tá? Então ele está lá. Então a gente tem preto velho, caboclo e erê dentro, né, do triângulo para cima e o triângulo para baixo, que corresponde também à tríade de esquerda. Exu, Pombagira e Exu Mirim. Tá? Então todo médium trabalhador de Umbanda à sua esquerda vai ter um Exu, uma Pombagira e um Mirim. Tá? Isso é fato, por mais que você desconheça, vai ter. Pode ter 2 Exu, 2 Pombagira, pode ter 2 Mirim, pode ter 3, aí vai depender de missão mediúnica. Mas um pelo menos você vai ter. Tá? Agora, as chamadas linhas intermediárias, nem todo médium vai ter. Tá? Apesar de alguns terreiros trabalharem com a ideia de que sim, e acabam desenvolvendo essas linhas, nem todo mundo vai ter um cigano, nem todo mundo vai ter um baiano, nem todo mundo vai ter uma entidade da linha das águas, nem todo mundo vai ter uma entidade da linha do Oriente. Tá? Essas linhas elas são chamadas de linhas intermediárias ou linhas acessórias, que são linhas que vão estar muito ligados à casa, à missão da casa, à missão do médium, entendeu? Então ela é muito particular. Por exemplo, eu em vidas passadas já fui cigano, né? Eu sou médium de regressão e também sou terapeuta de regressão. Então eu tenho um pouco essa experiência. Então eu tenho uma ligação muito forte com a cultura cigana. Tá? Isso é uma coisa que é predominantemente em médiuns de ciganos. Em algum momento da vida deles, eles também já pertenceram à cultura cigana. Tá? É muito interessante essa associação. Geralmente essa coisa de ligação com as linhas intermediárias, elas vêm realmente por missão ou então por ligação. Por exemplo, em algum momento você reencarnou na Índia
e foi hindu. Você vai ter uma ligação muito forte com aquela cultura e provavelmente vai carregar na sua egrégora alguma entidade que atua dentro da linha do Oriente. Beleza? Então vamos lá. A Umbanda, desde os seus primórdios, o Caboclo das Sete Encruzilhadas e o Pai Zélio Fernandino de Moraes instituíram que qualquer espírito que se propusesse a caridade seria bem recebido dentro das lides de Umbanda. Então a Umbanda abriu um leque de qualquer espírito, de qualquer nacionalidade, de qualquer cultura que queira ajudar a fazer parte dos cultos de Umbanda. Então isso é tão bacana, por quê? Porque abriu uma coisa sem precedentes. Aí tá. A gente fala muito, né, do escravo, como eu já falei no início do vídeo, que compõe um pouco da nossa história. Porém, a gente não pode se esquecer que existem milhares de ciganos desencarnados, existem milhares de hindus, budistas, pessoas das tradições que sequer existem hoje e que também são recebidos na Umbanda. Só que a Umbanda não é bagunça, tá? A Umbanda é organizada. A Umbanda, assim, por mais que ela esteja aberta ao novo, ela tem toda uma estruturação energética. E só funciona por causa disso, tá? Um sistema sem ordem, ele cai. Para a Umbanda estar há 100 anos, cada vez ganhando mais força, é porque ela tem uma funcionalidade, mesmo sendo uma tradição oral. Então vamos lá. A Umbanda ela tem esse aspecto muito forte de organização. Então uma linha precisou ser criada no astral para abarcar esse grupo. Tá? E quando eu falo que uma linha foi criada, gente, não é só assim, olha, a partir de agora vocês vão descer e falar que é da linha do Oriente. Não é assim que funciona. Tem toda uma estruturação, tem um orixá que vai reger cada uma dessas linhas, tá? Tem uma energia, uma frequência que vai reger cada uma dessas linhas. E, por exemplo, quem rege a linha dos caboclos? Predominantemente o Mulu. Quem rege a linha... Nossa, gente, que vacilo. Quem rege a linha dos caboclos? Oxóssis. Quem rege a linha dos pretos velhos? O Mulu. Quem rege a linha da esquerda? Exu. Quem rege a linha dos ciganos? Iansã. Cada orixá vai estar regendo uma linha. E quem rege, Gilberto, a linha do Oriente? Oxalá, tá? E algumas vertentes também muito forte a energia de Iansã. Porque a energia dos orixás, elas se entrecruzam. Oxalá é o regente, o sustentador. Como o Nanã também está na linha dos pretos velhos, como Ossain, Logunedê, Oxumaré também vai estar na linha dos caboclos, Iansã também vai estar junto com Oxalá na linha do Oriente, tá? Isso assim, de modo geral, sustentando a linha. E aí a linha do Oriente estruturada, ela é aberta para essas filosofias espirituais antiquíssimas, ancestrais, e que tem um ponto em comum. Tá? A linha do Oriente como um todo, ela trabalha o aspecto holístico, ela trabalha o aspecto de equilíbrio, tá? Que é uma das fatorações de Oxalá, o aspecto ordenador de Oxalá, equilibrador de Oxalá, sustentador. Então, a linha do Oriente ela vai trazer isso, equilíbrio, harmonização, sustentação, força. E cada espírito que compõe essa linha vai usar os conhecimentos que obtiveram em vida, né, dentro das suas culturas, para aprimorar. A Umbanda tem uma qualidade. Ela pega o melhor de cada um. Desde o médium, que está ali, ela não vai focar nos seus defeitos. Entendeu? Ela vai focar nas suas virtudes, porque através dela, ela burilha você e burilha a sua vida de modo positivo, tá? Então essa é uma das características muito fortes da Umbanda. Pegar o que de melhor um espírito tem. Então se o hindu trabalhava com a cromoterapia, por exemplo, ele vai atuar enquanto incorporado também da mesma forma. Mantendo vivo essas associações, tá? Então a linha do Oriente ela é uma linha muito boa para cura, para equilíbrio emocional, para equilíbrio mental, para energização, para elevação energética do Congá. Muitas entidades, né, as africanas, os Exus, elas são entidades que trabalham muito na matéria, trabalham muito com elementos fetiches, com velas, defumação, trabalham muito com o uso de materiais mesmo, né? Isso não está errado, faz parte da linha e é muito fantástico, é muito poderoso. Porém, isso densifica, tá, o trabalho espiritual ali.
Então a linha do Oriente também tem uma função de elevar a energia através de seus conhecimentos de magia mental, dos seus conhecimentos de magia de elevação vibratória. Então a linha do Oriente num terreiro, ela é muito importante, tá, gente? Ela ajuda no nosso desenvolvimento, quebra crenças limitantes, impulsiona a nossa evolução, que nós estamos no mundo para evoluir. E uma das linhas que ajudam muito nesse processo é a linha do Oriente, tá? Alguns escritores, algumas pessoas interpretam que a primeira expressão que deriva os orixás deriva dos Vedas, tá? Já encontrei literaturas que dizem que os Vedas, que é uma leitura sagrada do Oriente, traz muita coisa para a Umbanda. E de fato, quando a gente para analisar a doutrina de Umbanda, a gente encontra muita correspondência na cultura hindu, por exemplo, na filosofia hindu, não necessariamente na cultura, tá? Mas na filosofia. Tem muitos pontos em comum. Então a gente que é umbandista tem que aprender a respeitar a linha do Oriente, estudar mais sobre a linha do Oriente, estudar as nossas entidades, caso nós tenhamos dessa linha, tá? E dar passagem a ela. Dar passagem aos médicos, dar passagem aos espiritualistas. Existe uma entidade que trabalha comigo, que pertence à linha do Oriente, que é o Mestre Elai. O Mestre Elai, ele é uma entidade que atua muito próximo do budismo. Ele é budista, né? Ele se identifica como budista e ele faz explanações. Ele não usa elementos, ele não usa nenhum tipo de roupagem, ele não utiliza nenhum tipo de elemento físico, vela, roupa, nada, fumo, álcool, nada. Ele só é o mago das palavras. Ele traz cura, ele traz harmonização, e às vezes ele traz explanações só com a palavra, e gera toda uma elevação energética, uma paz, um equilíbrio. Então, por mais que eles não vivam, não vibrem no lugar comum que nós estamos acostumados, a linha do Oriente é uma linha muito importante que a gente precisa estar trabalhando, tá bom? Muita luz, muita paz, muito equilíbrio, e eu vejo vocês no próximo vídeo.